que você precisa saber antes de constelar? Primeira coisa que eu queria falar é, esse vídeo é especificamente para as pessoas que eu vou atender. Então eu tô gravando um vídeo, vou deixar no canal, porque toda vez que eu vou atender constelação, eu repito toda uma série de informações. Para todo mundo que me pergunta, eu repito uma série de informações. Então eu vou deixar esse vídeo no canal já com todas essas informações do tipo, olha, antes de constelar, vai lá e assiste. Então o título, assista antes de constelar. Pretendo responder as suas dúvidas e te dar as instruções que você precisa para se preparar para a sua sessão de constelação ou para você ver se será que é o momento mesmo de você constelar, será que constelação é para você, será que é isso que você está procurando, tá bom? Então vamos lá. Sobre o método da constelação, essa é uma coisa muito importante que vocês entendam. Cada abordagem de terapia trabalha com um método, com uma visão. Por exemplo, a psicoterapia ou a psicanálise, ela vai trabalhar com a sua interpretação da sua realidade. Então você conhece a sua história, da maneira como ela foi contada para você, você interpretou essa história de uma maneira e você tem sentimentos com relação à sua própria interpretação. Então por isso que, por exemplo, na psicoterapia, a gente vai dizer que, olha, não vem ao caso saber se, por exemplo, se o seu marido é assim mesmo do jeito que você diz ou não é, se o seu pai é assim, se a sua mãe é assim ou se não é, porque você interpretou dessa maneira e a gente vai trabalhar na terapia a sua interpretação. Tá? Isso é psicoterapia. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma psicoterapia que trabalhe com comportamento, por exemplo, uma comportamental cognitiva, a gente vai trabalhar com uma queixa, por exemplo, roer unha. Então a gente vai trabalhar o comportamento. Eu não vou olhar ali para saber por que você rói unha, o que aconteceu, o que está simbolizado na unha. A gente não vai olhar as suas interpretações, os seus significados, a gente vai olhar exclusivamente o comportamento, que é roer unha. Então a gente vai trabalhar que horas você rói unha, quando você sente vontade, enfim, a gente vai trabalhar o comportamento para desconstruir esse comportamento sem querer saber por que esse comportamento existe. A constelação não trabalha com a interpretação, a constelação não trabalha com o comportamento, a constelação não trabalha com os seus símbolos, a constelação não quer saber se a sua mãe fez isso ou não fez aquilo. Na constelação, a gente vai trabalhar com o seu sistema, com as informações que estão no sistema e que você muito provavelmente não sabe, nunca olhou por essa perspectiva. Então, quando a gente vai abrir o campo de uma pessoa, a gente vai estar olhando para o sistema dessa pessoa e para as informações que estão nesse sistema. Então, qual que é o olhar que eu tenho que ter? Para que eu me interesse para fazer constelação, para saber, pô, será que isso daí é para mim mesmo? Será que tem a ver? Será que é legal? Eu tenho que pensar que quando uma criança chega num sistema, ela é recebida naquela família, ela vem com aquele coração de gente, muito obrigado, né, de vocês me receberem e como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que essa criança vai fazer é tentar compensar o sistema. Então, se o sistema tem desequilíbrio, se existem perdas, se existem dores, essa criança toma para si isso como uma forma de compensar esse sistema, porque todos os integrantes do sistema trabalham para compensar o sistema. Então, quando a gente vai olhar para o campo de uma pessoa, a gente vai estar analisando pela perspectiva das leis sistêmicas, não é um achismo, não é uma adivinhação, não é nada disso. São leis sistêmicas e a gente vai olhar para essas leis por uma determinada ordem de importância. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente vai olhar no campo de uma pessoa é para os excluídos. Quem é que perdeu o direito de pertencer a esse sistema e que a pessoa pode estar na sua vida tentando trazer de volta a importância dessa pessoa, tá com a vida travada, a vida não flui, por quê? Porque ela está representando o destino, está tomando para si a história de vida, o destino, as dores, os problemas de uma pessoa que não é ela, mas que é alguém importante para o sistema que não está sendo visto. Então essa é uma primeira questão que a gente vai olhar. Depois a gente vai olhar a hierarquia, para ver se o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa não é
por conta do desrespeito à hierarquia de quem chegou primeiro. Será que quem chegou primeiro está sendo honrado? Será que os irmãos estão colocados na ordem certa? Enfim, vamos olhar para a hierarquia. Depois a gente vai olhar para o equilíbrio das relações, para ver se o problema não pode ser por causa da falta de equilíbrio no dar e receber. Então, entenda que quando a gente vai olhar para o sistema de uma pessoa, as informações vão começar a aparecer ali, é óbvio que vai aparecer aquilo que a pessoa nunca viu. Então, por isso que a constelação é tão impactante. Por quê? Porque você está fazendo a constelação para ver no seu sistema algo que você não tinha visto antes. Certo? Depois que você já viu, isso já é a própria boom da terapia. Meu Deus, eu nunca tinha visto dessa maneira. Aí aquilo já começa a operar dentro de você. Então, o que você precisa se perguntar? Será que eu já estou pronto para me ver como um integrante de um sistema e entender que eu posso ter, por um amor cego, inconsciente, me proposto a carregar dores que não são minhas, a tentar equilibrar uma injustiça no meu sistema, a tentar trazer um problema ou uma pessoa que ninguém do sistema está olhando, então eu estou querendo contribuir, estou trazendo isso para mim? Será que você está pronto para se ver dessa maneira? Ou será que você ainda se vê como uma pessoa em que o mundo gira ao seu redor e eu tô chateada porque a minha mãe não deixou eu brincar disso, não deixou eu jogar futebol, não deixou eu fazer não sei o que lá, e tá na sua interpretação dos fatos. Então são dois momentos diferentes. Se você estiver no momento do eu tô chateado e a constelação não é muito legal para você, porque vai te convidar a movimentos que você não está preparado. Movimento de integrar pessoas, de olhar com honra, de aceitar as coisas como elas são. Então, a constelação, ela nos convida para uma maturidade. Então, você precisa ver, será que eu estou nesse momento? Será que eu estou preparado para me ver como um integrante de um sistema? 2, muito importante, como é que funciona a terapia. No momento em que a gente coloca ali os bonequinhos, no caso eu trabalho com bonequinhos, né? Cada pessoa trabalha com uma técnica. No momento em que a gente coloca os bonequinhos ali, o próprio movimento dos bonecos que acontece na água já começa a mexer na pessoa, porque a pessoa começa a ver aquilo que é a história dela e ela já começa a chorar. E aí é o efeito da terapia. Então você também tem que pensar, tô preparado para chorar? Porque você tá pagando uma sessão para liberar algo que tá preso em você. Então você fica fingindo que aquilo não tá acontecendo nada, você tá jogando seu dinheiro no lixo. Para funcionar, você tem que se abrir e falar, vamos, eu quero liberar, na hora que sentir eu vou deixar isso vir, porque a questão não é aqui o entender, a questão é o sentir. Qual que é o objetivo? Liberar o movimento da sua vida que está emaranhado naquele sistema. Esse é o objetivo. Por isso que, se a pessoa chorou, se aquilo veio, pronto, é isso. É isso, a sua sessão é isso. Não é a gente ficar falando, é o que você está sentindo. Muitas vezes numa sessão a gente fica olhando, eu fico olhando, fico chorando com a pessoa, vendo aquele movimento acontecer e vendo ela se dar conta daquele movimento. E às vezes a pessoa não consegue se relacionar com o próprio movimento do amor, então a gente usa frases sistêmicas que é para que ela libere isso, para que ela se conscientize disso. E a última informação que você precisa saber é o pós. Terminou, você tá esbugalhado. E aí você precisa o quê? Beber bastante água, se respeitar um pouquinho, porque se lidou com emoções que estavam guardadas no seu corpo em lugares profundos. Então é capaz que você fique meio assim, talvez fique enjoado, talvez tenha dor de cabeça, talvez fique com dor no corpo, por causa desse conteúdo que estava inconsciente, armazenado e emergiu. E aí depois o que? Depois só observa, porque uma sessão bem feita, ela vai surtir efeito na sua vida por mais ou menos 6 meses. Então passou os 6 meses, você vai falar, bom, agora eu entendi quem eu me tornei depois da liberação daquele movimento. Isso é constelação, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom?